Com os amigos foram Aqui com o nosso programa na Rede Brasil de televisão, aqui na Mania FM, na GDS Web Rádio Brasil. Que alegria grande chegar na sua casa. Hoje é dia do Júnior Correia, vereador está aqui conversando com a gente. Nós temos um monte de assunto para falar. Nada combinado não, tá? Nem ele sabe dos assuntos que nós vamos tratar aqui no programa hoje. Então tem um monte de assunto aí, mas bom é assim mesmo. Na hora, pegar de supetão. Tudo bem, Júnior? Tudo bom? Bom dia a todos aí da Rádio Mania, da GTS Web Rádio, pessoal da TV também. Aí uma boa noite, né? Porque vocês passam a noite. É isso aí. E aí, tá tudo bem? Como é que tá a expectativa para esse ano na Câmara Municipal? Olha, a expectativa é que mudou, né? A mesa diretora mudou. O presidente é o mesmo, mas mudou o secretário, mudou o vice-presidente. As comissões vão ser decididas semana que vem. Não sei. Hoje você está na comissão de Constituição e Justiça. Isso. Então, a partir da semana que vem já não mais, porque... Por quê? É obrigatório mudar? Não é que é obrigatório mudar. A presidência ela não pode ser reeleita, mas eu não era presidente, eu era relator, mas é porque a cada 2 anos muda mesmo a configuração das comissões. Eu que na legislatura passada lutei pela relatoria, esse ano eu não vou fazer muita questão de participar das comissões, porque eu vi como que foi tratado as comissões esses 2 anos, né? As comissões foram completamente atropeladas, né? Foram passadas por cima, não eram respeitadas, os pareceres das comissões não eram respeitados, era votado aquilo que o prefeito e que o presidente queria, na hora que queria, quando bem queria, então... Falei, na realidade, é triste isso, porque você cria uma comissão e a comissão, por exemplo, no caso a sua, que você hoje preside, ela tem a função que é de Constituição e Justiça. Você pega um projeto de lei, você vê se aquilo fere a Constituição ou não, obedecendo aquilo. Se aquilo é justo para a população, se aquilo está dentro da redação. E assim, o que são as comissões, né? Para as pessoas entenderem. Quando o parlamento ele foi constituído, então você tem no parlamento lá 20 vereadores, igual a gente tem aqui, 19, né? Botar 20 vereadores. Você tem um presidente que vai presidir a casa, mas os 20 vereadores são vereadores igualmente e têm poder de voto igualmente. Só que quando chega um projeto de lei, qual foi o sentido das comissões permanentes, principalmente de Constituição e Justiça? Chega um projeto de lei, qual é a legalidade desse projeto de lei para ele ser votado? Às vezes é claro que a base vai tentar defender de todo modo e a oposição vai tentar ir contra de todo modo. Sim. Então criou-se as comissões, que são instrumentos não só políticos, mas técnicos. Onde dentro da comissão você tem que fazer uma avaliação mais técnica, uma avaliação mais cuidadosa. Então, por exemplo, o nome da nossa comissão é Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Ou seja, não pode ter erro de português, não pode ter erro de concordância. Se você vê, às vezes, que a redação, você entende o que o vereador quer, mas a redação não está da melhor forma. A comissão ela tem o poder de fazer uma emenda para poder consertar isso, né? Às vezes o projeto de lei, em algum ponto, fere a Constituição, mas se a gente conseguir retirar aquilo, o restante do projeto é um bom projeto, pode circular. A comissão ela serve para isso. Só que, infelizmente, os pareceres das comissões, muitas vezes, eram contrários àquilo que era de interesse do prefeito. Aí o que eles faziam? Atropela, não passa pela Constituição e Justiça, já bota pro plenário. Eu não vou acatar o parecer da Comissão de Constituição e Justiça, eu vou jogar pro plenário. Então, necessariamente, os projetos não precisam passar pela comissão? Pelo regimento interno, necessariamente tem que ter parecer da Constituição e Justiça. Ou deveria passar? Tem que ter. Pelo regimento interno, não pode votar projeto sem parecer da Constituição e Justiça. Mas abriu-se precedente. Entendi. Depois que abriu o precedente, depois que você faz um furinho num caninho... Já embora, já vai embora, aí você já perdeu a água toda. Então é isso que acontece na Câmara Municipal, mas eu queria toquei nesse assunto com você aqui, mas eu quero tratar de um outro assunto. Prefeito Vitor está fazendo umas obras, isso é uma obra importante, como, por exemplo, essa obra do bairro Nova Brasília. É uma obra, depois de pronta, vai resolver o problema de um sofrimento muito grande
dos moradores ali do bairro Nova Brasília. Essa obra está acontecendo aqui na Avenida Beira-Rio. O trânsito de Cachoeiro virou um caos, uma loucura. 6 da tarde, então, as aulas voltando. Gente, que loucura que é isso. Pergunta que eu faço para você é o seguinte: isso não incomoda a Câmara Municipal? Essa obra não poderia ter sido feita no mês de janeiro, o Cachoeiro vazio, com férias? Essa obra não poderia ser executada à noite, é exemplo de tantas outras que poderiam ser executadas à noite, como os grandes centros fazem. Os grandes centros fazem isso. Eu tenho obra para fazer, gente, faz num final de semana, faz à noite. Não teria um outro caminho para o povo não sofrer tanto? Isso não incomoda a Câmara Municipal? Isso não incomoda o vereador, por exemplo? Eu não sei a Câmara Municipal, mas a mim me incomoda muito. Por quê? Eu já falei isso diversas vezes, a falta de planejamento que existe na Prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim. Isso é claro. Você vê muito claramente que a Prefeitura ela faz uma comunicação dizendo que não dá para fazer uma coisa, não dá para fazer isso, não dá para fazer aquilo. Depois de muita pressão, ela vai lá e arranja um jeito de fazer. Tudo improviso. Eles fazem improviso. Só que tem momentos que esse improviso ele não gera tanto transtorno. Mas agora, principalmente agora, está gerando um transtorno muito grande. Cara, loucura isso. Por quê? Vamos fazer uma conta. Cachoeiro de Itapemirim, basicamente, é resumida por 2 principais vias. Jones dos Santos Neves, que sai do bairro Aeroporto e vai até o centro, né? Centro até o União. E você tem a rodovia do Valão, que sai do bairro Aeroporto, passa por cima, Valão, Teixeira Leite, né, até chegar a desembocar ali no trevo da ilha. Beleza. Essas são as 2 principais vias. O que o prefeito fez? Teve a genialidade de já ter uma obra na Jones Santos Neves, que está travando a Jones Santos Neves em frente ao Perim, uma obra que é do governo do estado, mas que está dentro da cidade. Está dentro da cidade e é de luta dele, porque o governo é um governo do mesmo partido, eles têm contato. Então eles já sabiam que teria essa obra. Uma obra que está numa morosidade enorme. A equipe, ela abre um buraco um dia, fecha no outro, abre o mesmo buraco no outro dia, fecha no outro. Ninguém consegue entender aquela demora. Ninguém consegue. Não sei o que é aquilo, gente? Não, é um trecho em frente ao Perim. Isso aí. É você cavar, botar drenagem, fechar e botar asfalto. Acabou. Mas não. Cava, aí espera cair o carro lá para poder morrer o cara. Pra depois, olha, a obra tá aberta. Aí vai lá e fecha. Aí depois abre de novo, bota drenagem, depois fecha. Aí bota o asfalto bonitinho, tá tudo limpinho o asfalto. Arranca o asfalto. É um negócio que não dá para compreender. Não tem lógica aquilo. Aí você já tem um entrave lá que já sempre foi uma área ruim, porque logo em frente você tem um trevo do IBC, que sempre foi um gargalo. Sim. Agora, o que ele fez? Você bem me falou, ao invés de começar lá no iniciozinho de janeiro, férias escolar, muita gente pegando recesso, muita gente... Pega o janeiro, faz ali na parte da noite, faz um mutirão e faz um troço rápido. Isso. Abre, bota, tampa, faz asfalto. Se tem que trabalhar de dia, trabalha de dia e trabalha à noite também. 15, final de semana. Isso. E vai fazendo 3 turnos e vai. 15 dias resolve tudo, fecha tudo e libera. Mas não. Uma obra morosa na Beira-Rio. Lembrando, a Beira-Rio foi construída na época justamente por conta do trânsito intenso de Cachoeiro. A Beira-Rio foi construída para desafogar o trânsito de volta de Cachoeiro. Aí o que a obra gera, né? Transtorno. Choveu, tem que bloquear a pista. Deu um problema, tem que bloquear a Beira-Rio. Agora, eu acho que, eu penso que que aí não é questão só do Vitor, não. Vitor era assim e outros prefeitos também faziam a mesma coisa. Você sabe que Mas travado das 2 pontas, travar 2 pontas. Agora Cachoeiro só tem 2 vias, cara. Porque você sabe que o circo, no passado, Beleza fazia isso. Beleza trabalhava em circo, era novo, Beleza cuidava disso. Beleza ia chegar na cidade igual o Cachoeiro terminando com circo. O que Beleza fazia? Ele passava no centro da cidade entrava com os caminhões, né? Na época ele tinha bicho ainda, leão, tinha aquele negócio todo. Entrava no centro da cidade, via um carro velho, um Fusca velho, um negocinho. Beleza, falava, vai lá e bate no Fusca. O caminhão ia lá, dava uma porrada no Fusca, arregaçava o Fusca, barato para pagar o conserto, né? Batia, travava o negócio todo, aí todo mundo da cidade sabia que o circo tinha chegado. Todo mundo, aí saía jornal, saía no rádio, na televisão, todo mundo mostrava, pronto, todo mundo sabia do circo ali.
A impressão que eu tenho é que essas obras obedecem esse mesmo critério, que as pessoas fazem isso para amarrar o trânsito, para as pessoas verem que a obra está acontecendo, que a obra está sendo executada. A impressão que eu tenho é isso. É a mentalidade da política dos anos 80. Isso, exatamente. Dos anos 80 em que o rádio e a televisão tem uma influência muito grande, um boom muito grande, e não existe rede social. Hoje em dia não é assim. Hoje em dia o rádio e a televisão, vamos ser sinceros, você não vê televisão para saber da obra que está acontecendo no seu bairro, você não ouve rádio para saber. Tanto é que os canais de comunicação hoje de rádio que mais tem audiência em Cachoeiro, ou é o da igreja, ou é um que só toca música. É isso você aí. pega canal de, são os dois, eu não vou falar qual é porque a gente está numa outra rádio, mas você pega canal de televisão, né? Nós temos ali um canal em que a empresa que fazia um trabalho aqui em Cachoeiro já saiu, já está tudo concentrado em Vitória. Muito embora mostre os problemas de Cachoeiro, mas está concentrado em Vitória, mostra o Espírito Santo todo. Sim. Então, assim, as pessoas não estão mais preocupadas em usar esses meios para procurar. Aonde as pessoas procuram para saber sobre o que está acontecendo no seu município? Facebook. Isso aí. É o WhatsApp. É lá que a comunicação tem que estar. Não é nessa coisa de travar o trânsito para todo mundo reclamar. A única coisa que gera é que aonde as pessoas vão procurar informação sobre isso, que é o WhatsApp e Facebook, as pessoas estão reclamando. É isso aí. Então, só está sendo negativo pro governo. E olha que eu sou oposição. Né? Eu deveria estar gostando, mas eu não estou gostando porque é o meu município que está sofrendo com isso, cara. A população sofrendo. E a pergunta é essa. Qual é o caminho? Digamos que você vira prefeito aí. Qual é o caminho que você vai fazer para não causar esse transtorno todo? Primeiro, se eu sou prefeito de Cachoeiro, eu nunca faria 2 obras simultaneamente travando 2 trechos importantíssimos da cidade. Eu finalizaria um, começaria outro, porque você pode fazer várias obras ao mesmo tempo, desde que elas não travem o trânsito do município. Não teve jeito, teve que fazer uma intervenção nos 2 trechos, então faz mutirão, 3 turnos. Né? Se tem dinheiro para poder pagar durante 6 meses, concentra esse dinheiro por 1 mês e termina esse negócio logo. Mas termina, mas entrega a obra para as pessoas poderem passar e não ter transtorno. Essa obra Sabe uma coisa simples que eu venho pensando? Coisa simples que, para poder tentar mitigar um pouco o problema, é questão de mudança de trânsito. Poxa, nós já tivemos a Samuel Levi sendo mão e contramão, e nós já tivemos ali em cima no Guandu, que é ali no Guandu, ali onde tem os comércios, sendo mão e contramão. Nesse período, talvez, de transtorno, poderia jogar com mão e contramão Samuel Levi e ali no Guandu, por quê? Você neutraliza o que servia a Beira-Rio. Porque quem está do outro lado do rio não precisaria ficar acessando do lado de cá para poder ir para lá. Ele poderia transitar do lado de lá. E quem está no Guandu não precisaria ficar acessando a Beira-Rio para poder também fazer conversão. Então você concentraria esses problemas fora da Beira-Rio, entendeu? Enquanto a Beira-Rio não resolve o problema dela. Resolver o problema da Beira-Rio, volta tudo ao normal. Isso. Lembrando que essa obra que está sendo executada agora na Beira-Rio, ela vai subir pela linha vermelha para chegar no bairro Nova Brasília, é isso? Isso. Então, o transtorno, ele continua. Vai continuar. Né? Liberando aqui, pelo menos você tem outros caminhos de trecho. Eu acho que na linha vermelha deve ficar, talvez, com uma via só. O transtorno vai ser menor, né? Isso se eles não cortarem no meio, né? Aí se fechar ali, aí continua. Aí é de novo. Continua, exatamente. Bem, eu volto daqui a pouco, depois do intervalo comercial, para a gente falar de tema nacional aqui no nosso programa. Segura aí que eu volto depois do intervalo, rapidinho. Vamos seguindo aqui com o nosso programa na Rede Brasil de Televisão, Mania FM, GDS, Web Rádio Brasil. Bom dia para você, obrigado pelo carinho, obrigado pela sua audiência. Hoje, Júnior Correia, o nosso convidado, está aqui conversando com a gente. Cofrio, sabor a toda prova, a melhor linguiça para o seu churrasco é da Cofrio, temperada, suculenta, gostosa. Essa é a melhor linguiça do Brasil, feita com carnes nobres, selecionada. Vai fazer aquele churrasco, reunir a família, os amigos. Prepara aquele arroz com bastante alho, aquele feijão tropeiro especial, farofa, vinagrete, com a melhor linguiça do Brasil, que é da Cofrio. Os produtos Cofrio você encontra nos supermercados, mercearias, padarias e açougue de todo o estado do Espírito Santo. Quando você leva Cofrio para casa, você leva qualidade. Eu quero chamar a sua atenção a você entrar no site da Cofrio e lá você vai encontrar
cada receita maravilhosa. Ou vai no site da GDS também, www.gdswebradiobrasil.com.br. Ali você vai encontrar lá o vídeo da Cofrio. Quando você clicou no vídeo, vai cair nesse site em que você vai encontrar muitas receitas para você preparar aquele almoço especial, aquele jantar maravilhoso, o lanche com a família, com seus convidados. São centenas e centenas de receitas para você. Vai lá no site ou vai através do site da GDS Web Rádio Brasil ou vai direto no site da Cofrio. Lá você vai encontrar receitas especiais para você preparar para os seus amigos, para a sua família, receitas baratas, rápidas, práticas para você fazer no seu dia a dia. Centenas e centenas de receitas lá no site da Cofrio. Júnior Correia, vamos falar aqui de Banco Central. O debate agora é o seguinte, o debate é esse no momento nacional. Os deputados, senadores, o executivo, governo Lula, o debate o Banco Central continua com a sua independência ou o Banco Central perde a independência e faz um outro modelo de política econômica para atender a área social? Como é que você vê isso? Como é que... Então... Porque o governo passado deu a independência para o Banco Central. Sim, né? Hoje, o governo atual, ele defende que o não Banco pode ter essa independência toda. Independência porque tem que obedecer, tem que atender a área social, principalmente. Como é que você vê isso? Então, eu acho que é aquela eterna discussão, Parrado, que a gente vive, né? Não é no Brasil, é na política, né? A eterna discussão da política sobre o papel do Estado, o papel do governo, o papel da política. Né? O Mercadante, né, foi aceito como o presidente do Banco Central. Mercadante, que é um aliado histórico do Lula, já foi ministro da Educação, já foi ministro, né, de outras pastas no governo Dilma, e tem sofrido principalmente críticas, porque, principalmente da própria Gleice Hoffmann, que é a presidente do PT, porque ela defende uma política econômica tal como a que o Lula adotou lá em 2009 e lá em 2008, para poder tentar combater a crise mundial. Né, o Lula fez uma política econômica diferente do resto do mundo. Ele fez uma política chamada de acíclica. Não era, no momento de crise, o que os governos costumam fazer? Costumam arrochar o salário, porque no momento de crise todo mundo está apertado. Então arrocha um pouco o salário, cada um, né, vai de um jeito, aumenta a taxa de juros, tal, inflação. O Lula fez o contrário. Sim, foi na contramão. Foi na contramão, continuou aumentando o salário de maneira real, tal, e o Brasil conseguiu sair daquele momento de crise por um momento bem, né, crescendo ainda, só que foi desembocar lá na crise de 2016. Né? A gente atrasou a nossa crise. Né? E eles estão querendo fazer a mesma coisa agora. Estão querendo voltar à política anticíclica. O que o governo Bolsonaro fez, dando independência ao Banco Central, era uma promessa de quase todos os presidentes em campanha política, de que o Banco Central ele tinha que ser independente. Só que aqueles que ganhavam não faziam. Justamente por isso, justamente porque usavam o Banco Central ao seu favor para poder conseguir, aumentar o poder dos programas sociais. Então, as promessas elas acabavam sendo vazias e o Bolsonaro foi lá e fez. Deu independência ao Banco Central. A gente tem que entender que o Banco Central é ele que cuida da estabilidade da nossa moeda, é ele que tem o papel de cuidar da estabilidade econômica, é ele que tem o papel de cuidar da taxa Selic, que é uma das coisas que vai equilibrar também a economia do nosso país. Então, é o Banco Central que tem essa responsabilidade. Se a gente coloca um presidente do Banco Central e se o presidente da República ele fica interferindo constantemente nas políticas do Banco Central, a gente não vai estar permitindo que os técnicos da economia, os técnicos do banco, possam fazer as intervenções necessárias no país para que a economia vá bem. E aí é aquela eterna discussão. O que o Estado tem que fazer? O Estado tem que influenciar na economia ou não? O Estado tem que influenciar no programa social ou não? Eu acho que o Estado ele tem responsabilidade com ambas as áreas, seja econômica, seja social. Só que a linha tênue é até que ponto eu posso interferir na economia para ajudar nos programas sociais para que
essa interferência não prejudique ainda mais a economia a ponto de eu ter mais gasto com o programa social. Porque é um paradoxo. Se você interfere muito na economia para conseguir pagar mais programa social, você pode quebrar o seu país e os programas sociais aumentarem absurdamente e não ter economia para poder sustentar. E aí você cai naquele paradoxo de que, pô, eu interferi tanto na moeda, aí agora eu tenho que deixar de pagar todo mundo para recuperar a economia. Essa é a preocupação. O discurso do Lula, essa é a preocupação. O discurso do Lula é que a política do Banco Central atende o mercado e não atende o mais pobre, mas inclusive aí que... quando ele fala de taxa de juros, por exemplo. Mas aí que tá. É o que eu estou falando, é a polêmica. Na minha visão, quando ele fala que o Banco Central atende ao mercado, não atende aos programas sociais, o Lula está sendo contraproducente. Por quê? Porque quando ele atende o mercado, entre aspas, ele está permitindo que o cara não só tenha mais lucro, mas pague mais imposto. Porque pensa, se uma empresa que antes, numa condição econômica, ela conseguia vender 100 mil reais e agora ela passou a vender 20 mil reais, o imposto é o mesmo. Ela está pagando o dobro de imposto para o país. Quando uma empresa paga o dobro de imposto, é aí que o governo consegue atender o dobro de pessoas em programa social. Então, o Lula falar que está atendendo ao mercado, não está atendendo ao programa social, o Lula está jogando contra o programa social. A fala dele é o seguinte, olha, o Banco Central, a polícia do Banco Central atende o rico, mas não atende o pobre e o pobre precisa também ter uma fatia aí. E aquela coisa, eu fico vendo muito isso. As pessoas, elas criam essa dicotomia na cabeça, criaram essa dicotomia na cabeça e elas não conseguem desfazer, não conseguem quebrar. Porque uma política econômica, ela tem que atender os mais vulneráveis. Realmente, ela tem que atender mais vulneráveis, mas ela não pode prejudicar quem é empreendedor. Ela não pode prejudicar quem é rico. Por que não pode? Porque qual é a lógica de você favorecer o vulnerável, prejudicando o rico, tornando esse rico um vulnerável? Não tem lógica essa ideia. Como que você faz para poder valorizar ainda mais os vulneráveis e as pessoas pobres? Cara, permite que o setor produtivo possa crescer, se expandir. Você vai gerar emprego. Você vai permitir que aquele vulnerável possa ter uma carteira assinada e ele entre na CLT, que é o sonho de todo mundo, é entrar na CLT. CLT ele vai ter fundo de garantia, CLT ele vai ter contribuição social, CLT ele vai ter o salário mínimo dele respeitado. CLT, é isso que a gente quer. Só que para isso a gente tem que ter uma expansão dos investimentos do setor produtivo. Então, para mim é uma contraditório dizer que está atendendo o mercado e não os vulneráveis, não. Atenda ao mercado, só que cobre do mercado que ele possa absorver esse vulnerável. Essa tem que ser a política. Tem que ser uma política como que eu posso dizer? Uma política produtiva para todo mundo, uma política propositiva para todo mundo, não uma política de divisão, onde eu tenho que tirar sempre desse cara que está produzindo para dar para esse cara que não está produzindo e criar uma balança tão desordenada que quebra o país de novo. Nós já quebramos desse jeito. Então não tem problema atender o mercado, não tem problema atender quem é rico, desde que esse cara que é rico, que é o mercado, possa produzir para quem não é, possa dar emprego. Nós precisamos voltar nesse tema ainda na semana que vem, até porque eu acho que é o seguinte, primeiro que eu acho que o diretor do Banco Central cai, né? E não dura muito. Não dura muito, acho que cai. E muda, esse sistema muda também. Ou fica igual o ministro da Fazenda, né? Sem mando nenhum. O Haddad está lá só de fantoche. Exatamente. Como sempre, ou sem mandar em nada. Eu acho que isso vai acontecer e dá para a gente conversar semana que vem sobre isso aqui no programa. E é um tema bacana. A falar do novo presidente. Exato. Obrigado, tá? Um abraço para você. Obrigado. Turma, finalzinho aqui do nosso programa. Beijo pra você. Continua ligado aqui na Rede Brasil de televisão, continua ligado aqui na Mania FM, continua ligado aqui na GDS Web Rádio Brasil. Um beijo pra você e até amanhã, se Deus quiser. Tchau, gente. Tchau.